Pronto, meninos, então vai seguir aquele mesmo protocolo de correção que a gente faz. Eu pergunto, vocês respondem, a gente debate, explica o que está certo e o que está errado e passa para a próxima, certo? Ih, professor, não fiz não. Aproveita para Eu também não. Fernanda fez, Samile fez, acho que Giovana deve ter feito. Eu fiz, professor. Ana Letícia fez. Bora, Letícia. É a primeira vez que eu escuto Letícia nesse aplicativo, Eu também. né? Muito quietinha, mas faz tudo. Vamos lá, gente. Então vejam só. Primeira questão, ele pergunta assim: explique como a célula foi descoberta. Bem fácil essa. E já que Letícia deu a da graça, responda para mim, Letícia. Ela agora, nesse exato momento, ela deve estar morrendo de rir com a mão no rosto. Mas eu tenho pensar responder. Vai, alguém outra. Vai, Samília, responde aí para mim. Cadê? Eu botei assim, professor. Ao examinar um microscópio rudimentar, uma fatia de cortiça verificou que ela era constituída por cavidades poliedríticas, as quais chamou de célula. Quem? Eu não botei o nome do carinha, não, mas tá no slide. Eu esqueci o nome da cara. Calma. Robert Hooke, certo? Robert Hooke foi Sim, isso mesmo. o descobridor das células, né? E através de uma lâmina de cortiça, ele observou em um microscópio rústico, algo que não era muito aprimorado, e aí ele viu pequenos compartimentos, como você falou. Qual foi a forma? Hexagonais, né? Uhum. E aí, na realidade, o que ele viu foi a parede celular das células, porque como a cortiça já é um tecido morto, não tinha estrutura celular, mas possuía a parede celular, porque vocês sabem que a parede celular ela é morta, né? Ela é algo que ela vai existir sempre, entendeu? Diferente, por exemplo, das estruturas celulares que são vivas, precisam de metabolismo. Então, foi assim que a célula foi descoberta. O segundo, ele pergunta assim: qual a importância do microscópio para a descoberta das células? Jonas, eu sei que tu não fizesse, mas pelo teu conhecimento e bom aluno que tu és, me responde essa. A diferença entre microscópico... Não, a importância do microscópio para a descoberta das células. Deixa eu pensar aqui, cara. Segundo. Eu acho que o microscópio ele foi importante porque a partir dele, os cientistas conseguiram ter uma ideia mais, como é que eu posso dizer, mais concreta do que eles estudavam, que era mais, antes do microscópio, que era mais a base das teorias. Aí, com isso, com o microscópio, eles conseguiram confirmar e mudar alguns conceitos. Muito bem. Isso foi um dos pontos, né? E diga-se de passagem, o ponto-chave para tudo isso. Mas assim, antes do microscópio, só ressaltando, eles não sabiam, não tinham conhecimento de células, tá certo? Então, com o microscópio, eles conseguiram descobrir a célula. Além de descobrir a célula, eu completo com sua fala, né? Eles conseguiram concretizar aquilo que eles deduziam, entendeu? Que na antiguidade, lá na Grécia Antiga, né, no berço das ciências, eles já tinham uma ideia de que todos os seres vivos poderiam ser formados por pequenas partículas, aquela coisa toda, certo? Só que aí só se veio se concretizar com a invenção do microscópio e o estudo da célula em si, tá? E aí eu já ressalto a vocês que o estudo da célula, ele é tão, assim, imenso e tão maravilhoso, assim, porque quem faz farmácia, quem faz biomedicina, a própria medicina,
Inclusive, eu tenho uma coisa para falar a vocês sobre os cursos de área de saúde, inclusive medicina. Me lembre mais tarde, antes da aula acabar. Então, quem faz todo o curso de área de saúde, existem as disciplinas específicas só para células, entendeu? E essa disciplina de células, a gente vê ela em duas vertentes. A gente vê a biologia celular, né, que é a parte estrutural, e a gente vê a biologia molecular, que é a parte metabólica das células. Então, ela é muito ampla, muito vasta, é muito importante. Tá? E tudo isso aconteceu devido a essa invenção, né, do microscópio, que, como eu falei a vocês da última aula, não foi uma coisa proposital, foi algo que foi criado com outras finalidades, mas que deu certo para o estudo da ciência, principalmente das células, tá bom? Então, o terceiro, ele diz assim: elabore um breve texto sobre a evolução da microscopia. Quem fez isso? Eu fiz. Vamos lá, Fernanda. No século XVI, o oculista Hans Jensen inventou o primeiro microscópio, que era muito simples e possuía apenas uma lente. Mais para frente, Anthony van Leeuwenhoek, que eu acho que é assim, observou seres vivos no microscópio e, em suas análises, ele observou seres em forma de bastonetes, descobrindo as bactérias. Em 1608, o inglês Robert Hooke fez aprimoramentos ao microscópio, adicionando mais uma lente e assim descobriu a célula. No século XX, com a evolução do microscópio, foi possível visualizar com mais detalhes o interior das células e descobrir as organelas. O maior avanço tecnológico da citologia são as micrografias eletrônicas, pois é possível visualizar as células e as organelas mais de perto, com mais detalhes e maior tamanho. Muito bem. Muito bem feita a sua questão. Parabéns, Fernanda. Certo? Então, gente, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Ela falou realmente tudo. Tá? Vamos passar para a próxima. Kim. Deixa eu responder essa. Responda, baby. A quinta, Certo, né? baby. Eu leio a pergunta? Eu leio. Diferencie o Tá bom. microscópio óptico do microscópio eletrônico. A diferença entre o microscópio óptico e o eletrônico é que o eletrônico não é utilizado à luz, mas sim em feixes de elétrons. Muito bem. E o óptico? Ele utiliza a luz. Muito bem. Tá? Então, gente, o caso aí do microscópio eletrônico, por ele utilizar essa tecnologia, que ela é bem mais avançada, ele consegue ampliar muito mais vezes. Você também pode completar aí, Eduarda, que o microscópio eletrônico ele consegue ampliar muito mais vezes, né, do que o microscópio óptico, assim enxergando estruturas muito pequenas, certo? Arthur. Arthur? Eu acho que ele dormiu. Então vamos para Ele avisou no chat, não tem como falar, não. Ah, é? Tá Sim. certo. Então vamos para o sexto. Tainá, tu consegue responder essa? Calma aí, deixa eu ler a questão. O que propõe a teoria celular e quais foram os autores desta teoria? Aí, professor, eu fico com medo de errar. Oxi, medo de errar? Tenha medo de errar, não. Pelo contrário, queira errar. Errar é necessário. Consegue? Alguém me responde essa, gente? Ô, professor, eu posso responder, agora eu só não sei lhe dizer o nome dos Eu autores. digo, eu falo. Vá, responda. Eu sei que eles foram dois britânicos e basicamente a teoria celular ela falava que tudo que tem vida
tem que ter célula também. Certo. Ou seja, que estabelece que a célula é uma unidade fundamental da vida e que tudo se considera vivo é composto por células, seja por uma, seja por milhões ou trilhares. Muito bem, Jonas. E você tá falando aí da sua cabeça, né? Você não fez, né? É. Muito bem. Gente, isso é importantíssimo, sabia? Porque não é que você não fez. Isso não é que isso é importante. O importante é você responder sem o material de apoio, tá? Você precisa ter o material de apoio, obviamente, porque aí é o que vai fazer você exercitar. Mas sempre que você for fazer um exercício, sempre que vocês vão fazer, vocês sempre fazem assim. Vocês abrem logo o livro e já vai colocando as respostas, não é? Mas assim, a maneira mais correta e melhor para vocês é a seguinte. Sempre que vocês forem responder um exercício, façam esse exercício sem material de apoio nenhum. Você vai fazendo, respondendo de acordo com aquilo que você sabe. Não importa se você vai errar ou não. Como eu já disse, errar é necessário. Certo? Faça tudo. Aí depois que você faz, aí você vai corrigir. Aí no que você corrige, você vê o que você acertou e você corrige o que você errou. Ah, professor, mas eu errei tudo. Pronto, não tem problema. Aí agora você vai corrigir e você vai entender qual é o certo. Entendeu? Por que isso é importante? Porque isso vai fazer com que o seu cérebro assimile o certo e o errado. Se vocês só forem na certa, pesquisando e colocando a resposta certa, você não vai saber qual é a resposta errada. Então, seu cérebro nunca vai assimilar qual é o certo e qual é o errado. Então, isso é uma dica muito importante. Inclusive, estudos já foram comprovados de neurociência que o cérebro muitas vezes precisa de um estímulo para poder trabalhar melhor, tá? E esse estímulo de errar uma questão vai fazer com que ele acerte, vai fazer com que ele guarde as respostas certas. Então, isso é uma forma de ajudar vocês a estudarem, tá? Jonas, completando a sua questão, a sua resposta, né? Então, a teoria celular, ela fala, sim, que todo ser vivo ele é composto por células. A vida só pode existir se aquele ser tiver células, né? Metabolismo celular. Uma célula só pode existir através de outra, a partir do mecanismo de reprodução. As características de uma célula são repassadas para outras, seja ela por reprodução sexuada ou assexuada, tá certo? E quem formulou essas teorias foi Matthias Scheidlen e Theodor Schwann. Agora, se eu não me engano, eles não são britânicos, não. Parece que eles são alemães, tá certo? Depois aí a gente dá uma pesquisada, que não é importante, mas se eu bem me lembro, eles não são britânicos. Vamos para o oitavo. Eu quero que essa aqui... Oitavo não, sétimo. Essa daqui... Eduarda, responda o sétimo para mim. Deixa eu ver quem é que tá online. Duda? Oi. Responde o sétimo para mim. Tá, peraí. Isabela chegou, pode começar a participar também, viu, Bela? Pode começar? Pode. As células são unidades estruturais e funcionais de organismos vivos. Alguns organismos, tais como as bactérias, são unicelulares, consistem em uma única célula, ou tais como os seres humanos são pluricelulares. Existem várias células. Tá certo? Certo. E para completar, você tem que colocar aqui a célula, acho que você falou no começo. Ela é a unidade fundamental de todo ser vivo, né? Sim. Unidade fundamental, estrutural e fisiológica de todo ser vivo. Tá bom? Certo. Oitavo. Belinha, você que chegou agora, pode falar o oitavo, viu? Olha, eu não fiz não, mas eu acho que eu posso responder. Pronto, responda. Melhor ainda. As células procariontes são as mais simples. Elas possuem aparelho celular, Sim. flagelo
Sim. E Você está esquecendo da principal característica. ela é como se fosse uma cápsula? Não. Lembra Sei do lá. material genético? Ela tem o RNA, né? Ainda não é isso. Ó, vou falar. A principal característica da célula procarionte é que ela não possui o envoltório nuclear, tá? Ela não possui aquilo que a gente chama de carioteca. Ó, carioteca, envoltório nuclear, membrana nuclear são sinônimos, são a mesma coisa, certo? Então, os procariontes, eles não possuem essa estrutura. Estrutura essa que permite a organização do material genético dentro de um núcleo, certo? Nesse caso da célula procarionte, ela não possui essa estrutura. Consequentemente, o seu material genético ele fica disperso no citoplasma, tá certo? Vamos para o nono. Gente, eu quero a característica das células eucarióticas. Vai, Samile. Eu botei que são mais complexas, possuem membranas nucleares individualizadas e tem vários tipos de organelas. Só botei isso. Certo. Tá certo, não tá errado, certo. não. E a principal Tá bom. característica você falou, né? Possui envoltório nuclear. Certo? É mais organizada, é mais complexa, tá certo? Não está errado. Mas você poderia colocar aí, não possui. Não, essa não. Não, deixa, esquece. Porque certo. eu lembrei que essa pode fazer parte da 10ª. Então vamos para a 10ª. Explique as principais diferenças entre a célula eucarionte animal e a célula eucarionte vegetal. Quem me responde essa? Posso explicar? Pode. A célula vegetal ela tem cloroplastos, tem parede celular, e as células animais elas não possuem cloroplastos e nem parede celular. Certo. Agora tem mais coisas, viu, Jonas? Por exemplo, a célula vegetal, ela possui um vacúolo muito grande para armazenamento de água. A célula animal, ele quase não possui vacúolos. É tão pouquinho e tão pequenos que chega a ser insignificante. Outra coisa, a célula vegetal, ela não possui centríolos, certo? Já a célula animal possui centríolos, que é um tipo de organela para divisão celular, certo? E deixa Show. eu ver. Acho que só é isso mesmo. E o básico, né? A célula animal está presente nos animais e a célula vegetal está presente nas plantas e nas algas. Vamos passar. Não, terminou, né? Terminou. Deixa eu tirar aqui. E aí, gente, restou alguma dúvida sobre esse conteúdo inicial? Não. Não, né? Bem fácil, é um conteúdo inicial mesmo. Eu não falei muito de eucariontes e procariontes, porque a gente já havia falado na primeira unidade, não sei se vocês lembram. Eu demorei bastante explicando sobre elas. Esse conteúdo é bem inicial mesmo, assim, para vocês aprenderem, de fato, o beabá da citologia. Certo? Deixa eu ver aqui o bate-papo. Obrigado a todos. Tem como eu falar? Não. Barulho da febre aqui em casa. Ô, Riali, quando a gente conversa assim, porque tem como só mandar mensagem pra uma pessoa, sabe, no chat. Certo. Aí, vamos supor, quando a gente manda, tem como tu ver ou não? Ei. Tem? Quer dizer, quando você manda para uma pessoa só, É, só pra uma pessoa. Ah, sim. manda aí uma mensagem para qualquer pessoa. Tá, peraí, vou mandar. Mandei. Pronto, não tem como eu ver. Ah, certo. Hã? Que hora acaba essa aula, gente? É 9h30, né? Eu acho que sim, né? 2 aulas. É, Então é 9h30 mesmo. 9h30.
Deixa eu ver aqui. É de 8h45, 9h30 literatura. 8h45 começa a Não. segunda, né? Uhum. É, isso. Entendi. Agora, minha gente, tem pouca gente, né? Na turma de vocês que tá participando. Ou é só isso mesmo? É por dia, tem dia que tem mais gente. Entendi. Tem pouca gente mesmo. Estão vendo o slide? Sim. Pronto. Eu acho que... Peraí, só um minuto. Eu acho... Ô, Duda, tu vai ficar fazendo um favor pra mim, tá? Beleza, diz aí. Tu vai fazer o seguinte. Tu tá pelo computador ou pelo celular? Eu tô pelo outro celular. Meu celular tá disponível. Certo. Não. O que você vai fazer é tirar um print ou mandar uma foto dos participantes, né? De quem tá online. Beleza, beleza. Vou mandar agora. Manda no grupo, é? Ou manda pra tu no privado? Deixa eu ver. Você vai fazer o seguinte. Você vai mandar pra mim no grupo, pra mim no privado, e você vai mandar no Google Sala. Como é que manda no Google Sala? É daquele jeitinho que No mural. envia a foto, normal. Do mesmo jeito. Você bota Beleza. no mural, envia a foto, acabou. Aí você bota assim, frequência ou chamada dia 11 do 5. Entendeu? Certo. Todo Aí já dia... pode tirar o print de agora ou só do final da aula? Pode tirar agora. Agora. Pode Pronto. tirar agora. Beleza. Todo dia você vai fazer a chamada agora. Todo dia. Beleza. É só tirar um print e mandar. Qualquer coisa, se não Não, quiser mandar relaxa, pelos tem problema textos, não. beleza. Se qualquer coisa você não quiser mandar pelos textos, manda pra mim que eu mesmo posto. Vice? Tá bom, tá bom. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre os envoltórios celulares. Então vejam só. Envoltório, vocês já sabem, já devem saber que envoltório é aquilo que envolve alguma coisa. Então, o envoltório, ele reveste algo, tá? Então, bruscamente falando, um envoltório celular é como se fosse a pele das células, certo? O envoltório celular é como se fosse um revestimento celular, beleza? A célula, para existir, ela precisa de uma delimitação, entendeu? Ela precisa separar o que tem dentro dela do que tem fora dela, entenderam? E é muito importante que vocês saibam que o que tem fora da célula é líquido e o que tem dentro da célula também é líquido. Só que esses líquidos, eles têm muitas substâncias, certo? Uma infinidade. Dentro das células, o líquido que a gente vai ter é o citoplasma, como vocês sabem, né? A gente viu que as estruturas básicas das células são a membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo. A gente já viu isso desde da 7ª série, certo? E aí, o que tem fora da célula também são líquidos, tá? Então, os líquidos, gente, que banham as células é chamado de líquidos do interstício ou líquido intersticial, certo? Que são líquidos que eles vão banhar as células e eles estão repletos de substâncias. E a célula, quando vai trocar substâncias entre ela e o meio extracelular, é justamente com esse líquido intersticial que a célula troca as substâncias, certo? Então, entendam, a gente vai falar muito meio intracelular, que é tudo aquilo que tem dentro da célula, e o meio extracelular, que é tudo aquilo que tem fora das células. Certo? Alguma dúvida? Não. Não. Então vamos lá. Gente, o envoltório celular mais famoso, né, das células é a membrana plasmática, certo? Membrana plasmática, membrana celular ou
plasmalema são todos sinônimos. César, tô vendo você agora. Estava com o nome errado, professor. Não participou, não? Foi a semana passada? Semana passada, não. Tá certo. Entenderam, gente? Então, vejam. São esses sinônimos. Vocês vão encontrar aí em questões, em livros, na literatura, enfim, chamando assim, membrana plasmática, ou membrana celular, ou plasmalema. E vocês vão ver que algumas outras células têm nomes diferentes na membrana plasmática, tá? Como, por exemplo, o próprio nome diz, plasmalema, na realidade, é uma membrana plasmática, só que do músculo, tá certo? Mas não deixa de ser membrana, certo? É que no músculo é mais popular chamar desta forma. Então, vejam, a célula viva, uma célula viva, ela é um compartimento microscópio. Se ela é um compartimento, é porque ela guarda algo, tá? É isolado do ambiente por pelo menos uma barreira, que chamamos de membrana plasmática. Esta é uma película extremamente fina e delicada, que exerce severa fiscalização sobre todas as substâncias e partículas que entram e saem da célula. Certo? Então, ó, a membrana, toda membrana, ela é fina, muito, muito fina e bastante delicada. Certo? E a grande função dela é sempre, como é que eu posso dizer? Separar o meio interno do externo, delimitar a célula e selecionar aquilo que entra e aquilo que sai. Por isso que ali tem assim, fiscalização, certo? Porque a membrana celular, ela fiscaliza qualquer e toda substância que ela vai perder ou qualquer e toda substância que ela vai ganhar. Isso é importantíssimo, isso é uma característica muito importante da membrana. Por quê? Porque é através disso que consegue-se fazer a manutenção da célula. Imaginem, por exemplo, se a membrana plasmática ela deixasse entrar qualquer tipo de substância, iria chegar um momento que a célula não iria suportar de substâncias e ela iria se romper, certo? Como uma bexiga de festa, tá? Então, foi necessário o criador da natureza criar uma membrana que ela tivesse uma permeabilidade seletiva, que ela selecionasse as substâncias e controlasse a entrada e a saída dessas substâncias, tá? Então, vejam, dada a relativa fragilidade da membrana plasmática, a maioria das células apresentam um tipo de envoltório que dá proteção e suporte físico à membrana. Entre esses envoltórios destacam-se o glicocálice e a parede celular. Vejam só, glicocálice e parede celular. Existem células que têm os dois, existe célula que tem um dos dois, certo? Então, não são todas as células que vão possuir isso. Isso vai depender muito de célula para célula, certo? A gente vai ver um pouquinho deles daqui para frente. Alguma dúvida com relação a isso, gente? Não. Não, né? Então, vejam aí, por exemplo, nessa imagem. Eu tenho uma célula, veja, uma célula já é pequena. Imagine uma fina película que recobre essa célula. É menor ainda, certo? Então, quando eu amplio essa imagem, eu estou vendo aí uma dedução, não, né? Uma amplificação desenhada, uma representação em desenho da forma molecular, né? Das moléculas dessa membrana. E a gente vai entender cada uma delas. Então, veja, as principais características da membrana plasmática são as seguintes. Primeiro que, como eu já falei a vocês, ela é fina, certo? Ela é uma membrana muito fina, a sua espessura vai de 8, eu coloquei ali milímetros, mas não é milímetros, não, é micromilímetros, tá? Depois eu ajeito. Ela é muito, muito fininha mesmo, tá certo? Todas as células têm membrana plasmática.
Seja ela uma célula vegetal, seja ela uma célula animal, seja ela uma célula procariótica, todas as células, a mais primitiva que seja, vai ter uma membrana plasmática. Por quê? É interessante, é importante que isso que ocorra isso. Porque se não tem membrana, não vou ter uma célula. É simples. Eu não vou ter nada que propicie essa estrutura de existir. Certo? Então, vejam. A membrana plasmática, ela possui uma composição lipoproteica. O que é isso? Que praticamente toda a membrana plasmática ela é formada por lipídios e proteínas. Tá? Lipídios, vocês sabem que são gorduras e proteínas. Algumas células vão possuir algumas moléculas de glicose, certo? Associadas tanto às proteínas quanto aos lipídios. Por exemplo, a glicose que está associada às proteínas é chamada de glicoproteína. As glicoses que estão associadas aos lipídios são chamados de glicolipídios, tá? Mas se por um acaso surgir questões perguntando qual é a composição da membrana plasmática e vier carboidratos ou glicose no meio, vai estar errado. Por quê? Porque nem todas as células vão possuir essa estrutura. Tá certo? Então, no geral, a composição da membrana plasmática é de proteínas e gordura. Tá certo? Há presença de carboidratos, mas nem em todas. Existem células que têm e existem células que não têm. Certo? Esses carboidratos, eles formam uma malha por cima dessas células, que a gente vai ver daqui a pouco, que a gente chama de glicocálice, certo? Então, se vocês olharem aí para a imagem, vocês vão ver essas moléculazinhas de glicose, que são essas que estão bem acima, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui anotar, desenhar. Ó, aqui em amarelo, é isso aqui, ó. Esse é o glicocálice, tá vendo? Todos esses aqui são essas moléculazinhas de glicose que estão associadas tanto a moléculas de proteína como a moléculas de lipídios, certo? Esses grandões aqui, ó, que transpassam a membrana, ó, é o que a gente chama de proteína canal, tá? E essas aqui também são proteínas, só que são proteínas periféricas. E essas aqui grandonas, assim, ó, espiraladas, são chamadas de proteínas integrais. Então, cada proteína, inclusive ainda tem uma aqui, ó, também periférica, bem grandona. Então, vejam, cada proteína dessa, ela tem uma função específica nas células, certo? Desde a maleabilidade, desde a função enzimática, a aderência de uma célula com outra, até o transporte de substâncias de uma célula com outra, certo? Então, cada proteína dessa vai ter uma função para essa célula. E esses lipídios, esses fosfolipídios, eles também vão ter uma outra função. E aí vai surgir a pergunta para vocês. Por que a membrana plasmática é formada por lipídios? Quem pode me responder, chutar, deduzir, experimentar? É para não deixar o líquido de fora entrar na célula? Sim, uma das funções, né? Gente, se fora da célula e dentro da célula tem água, tem líquidos, certo? Então, foi necessário que criassem uma membrana celular que fosse impermeável à água, tá? E aí a estrutura impermeável à água, bioquimicamente falando, seria a gordura, né? Os lipídios, certo? Então, vocês vão ver também que esses lipídios, ele é de uma classe chamada de fosfolipídios, que eu já tinha falado a vocês na aula de bioquímica,
que ele tanto tem uma porção polar, como ele tem uma porção apolar, né? Uma parte que se mistura em água e outra parte que não se mistura. Mas como vocês veem, a parte principal, que é a parte do meio da membrana, ela é a parte apolar, é a parte que não permite com que o líquido passe, com que a água passe. A gente vai entender direitinho quando a gente for ver o fosfolipídio, certo? Então, por essa característica, eu posso dizer que uma grande propriedade da membrana plasmática é que ela é semipermeável, certo? Ela é semipermeável, ela não é totalmente permeável a qualquer tipo de substância, tá? Existem substâncias que conseguem passar livremente pela membrana plasmática, existem substâncias que só conseguem passar pelas proteínas e existem substâncias que só conseguem passar de fato se a membrana permitir, no caso da água. A água ela vai passar por uma dessas proteínas, chamadas de aquaporinas, certo? Que são proteínas que são específicas para a passagem de água nas células, certo? Mas a água ela não passa por toda a extensão da membrana. Por esse motivo, dizemos que a membrana ela tem a sua permeabilidade seletiva e é daí que a gente tira a ideia de que a membrana plasmática ela seleciona o que entra e o que sai. Alguma dúvida? Não. Não. Eu estou falando bem pausadamente, que é para que vocês entendam. Se você não entendeu o conteúdo, por favor, digam que não entenderam, porque eu repito. E aí, outra característica da membrana, gente, é a característica de modelo mosaico fluido. Alguém sabe me falar o porquê que ela tem essa característica? Eu acho que não. Então, vamos lá. Gente, um mosaico é tipo um brinquedo que a gente tem um monte de peças geométricas. Acho que vocês lembram o que é isso. E a gente vai montando, tipo um tangram. A gente vai montando várias coisas por mosaico. Vai colocando e vai formando várias coisas. E quando a gente desmancha aquilo, a gente... basicamente, a gente não consegue montar a mesma coisa de novo. A gente vai formando várias coisas. Então, isso é um mosaico. A gente trabalha com várias formas. Quando foi proposto esse modelo de mosaico fluido, certo? É justamente por quê? Porque essa membrana, vocês podem ver que ela tem essas forminhas geométricas, obviamente, só que elas conseguem, a gente consegue tirar uma daí e colocando. Vejam só, a membrana ela é fluida, tá? Então, cada cabecinha dessa, cada bonequinho desse que vocês estão vendo, a cabecinha e as perninhas, cada fosfolipídio desse, ela fica se movimentando, eles ficam trocando de lugar um com o outro, certo? Então, de repente, ele está num canto, depois ele vai andando, fica em outro lugar, e depois vai andando e fica em outro lugar. Então, ele vai totalmente, todos eles vão se movimentando. E isso permite com que essas proteínas também fiquem se movimentando por toda a extensão da membrana, tá? Mosaico por quê? Porque são formas que estão sempre se encaixando e se movimentando. A gente está sempre trocando de lugar, certo? E fluido, porque é ela mesma que faz isso, ela mesma que se movimenta. Deu para entender, gente? Deu. Pronto. Sim. É basicamente isso. Então, esse modelo mosaico fluido é justamente pela movimentação fluida, certo? Dessas estruturas que está presente na membrana. Tá bom? Então, ela nunca vai possuir sempre o mesmo lugar, porque eles sempre estão em constante movimentação. Certo? Então, vamos ver as funções da membrana plasmática. Primeiramente, revestir a célula, tá? Delimitar a célula, separar, né, o meio interno do meio externo. É essa delimitação que faz isso. A outra função é proteger a célula contra impactos mecânicos. Tá certo? Até porque é formada por gorduras e a gente sabe que a gordura em si ela absorve mais impacto. E a outra grande função da membrana é selecionar a entrada e a saída de substâncias. Tudo que entra, tudo que sai, ela escolhe o que vai sair e o que vai entrar. Tá certo?
O fato da célula manter sua composição diferenciada em relação ao ambiente é fundamental para a sobrevivência dela. A manutenção dessa identidade é responsabilidade da membrana plasmática. Então, gente, toda célula ela tem uma identidade celular. Beleza? Então, além da membrana ter todas essas funções de revestir a célula, proteger e tal, ela também vai ter uma função que é a de identidade celular. Tá? Se a célula não tem uma identidade celular, ela não sobrevive. Por quê? Porque no nosso corpo, na realidade, ele é uma bomba química, certo? Que a gente está produzindo e lançando substâncias químicas no nosso organismo constantemente. Seja elas por medicamentos, por hormônios, alimentos, qualquer coisa, tá? E aí, por exemplo, existem determinados tipos de substâncias que podem matar algumas células, vamos dizer assim, entendeu? Então, cada célula tem que ter a sua especificidade e a sua identidade, tá? Para poder fazer a manutenção desse organismo vivo. Dúvidas? Acho que não. É como fosse uma Diga, João. identidade. É tipo um material genético ou não? Não, não é material genético, gente. Por exemplo, você é Jonas. O que é que a gente tem para provar que você é Jonas? Identidade. O seu documento. O seu documento prova que é você por conta no seu documento tem sua assinatura, tem o nome do seu pai, nome da sua mãe, sua data de nascimento, tem sua digital, tem sua foto. Então, tudo isso são características que vão propiciar a sua identidade, tá? Se por um acaso, presta atenção, se por um acaso Jonas for preso mesmo, tá? Ele foi pego e ele foi preso pela polícia. E aí a polícia vai pegar a identidade. Porque a polícia estava procurando uma pessoa que era parecida com Jonas, mas não era Jonas. Certo? Então, a sua identidade é o que vai garantir a sua manutenção da sua liberdade. Com a célula não é diferente. A membrana plasmática é a identidade da célula. É a membrana que vai garantir a existência daquela célula. Por exemplo, existem remédios que podem atacar as células do fígado, vamos dizer assim. Certo? E aí, só que eu preciso tomar esse medicamento. Só que esse medicamento, ele age, deixa eu ver, no meu cérebro. Então, como é que esse medicamento não vai agir no meu fígado? Como é que esse medicamento vai saber onde agir? Porque cada célula tem a sua identidade, tem os seus receptores que vão se ligar com essas substâncias, certo? E aí, essas substâncias não vão lá se ligar com o meu fígado e, consequentemente, não vai destruir ele. Entendeu? Então, é basicamente assim que a identidade celular ela vem a acontecer. Deu para entender? Deu. Aí, no caso, elas têm características que diferenciam uma da outra, não é isso? Sim. A membrana plasmática ela vai propiciar isso. Ela vai dar características que vão diferenciar uma célula da outra. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Não. Aí, veja, um responsável por essa... Deixa eu colocar aqui. Isso. O responsável por essa identidade celular é justamente o glicocálice ou glicocálix, certo? Que é como se fosse esses fiozinhos aí, ó. Tá vendo a membrana? E aí tem esses fiozinhos azuis. Parece um monte de cabelinho, tá vendo? Na realidade, isso aí é justamente aquelas partículas de glicose que eu falei a vocês que tem na composição da membrana, tá? Então, vejam, se isolássemos uma célula de nosso corpo, notaríamos que ela está envolta por uma espécie de malha feita de moléculas de glicídios, carboidratos, frouxamente entrelaçados, certo? Então, na realidade, esse glicocálice, ele é justamente o que vai permitir essa identidade celular. Por quê? Porque esse glicocálice, eles são como receptores, tá? Eles são receptores
que quando uma substância ou um agente patógeno, ou qualquer coisa que seja, passar por aquela célula, esses receptores eles vão atrair aquelas substâncias para ela. Tá? Então, aí, o que é que vai acontecer? A substância ela vai se ligar com esses receptores celulares e vai agir naquela célula. Certo? Lembrando que tudo nas células, tudo na vida da gente, no organismo, é sempre a base disso. São estímulos e receptores. Certo? A gente tem receptores, a gente envia sinais e aquela substância, ela localiza aqueles sinais e age naquela célula. Então, é basicamente dessa forma que vai acontecer a identidade celular. Certo? Então, veja. As funções do glicocálice aí é a proteção contra agressões físicas e químicas do ambiente externo. Por que proteção? Justamente por conta da identidade, certo? Algumas agressões podem acontecer às células, tanto físicas como químicas, como é o caso que eu falei antes, de substâncias. E o fato da minha célula ter esses receptores específicos vai propiciar nessa proteção, tá? Agentes físicos ou químicos, eles não vão agredir a minha célula devido à presença do glicocálice, que não permite, tá? Agora, se a célula não tivesse esse glicocálice, essa identidade, então todas as células iriam ser atacadas, tá certo? Lembrando que isto só não vai se aplicar a reações de radioterapia e quimioterapia, certo? Isso não vai se aplicar. Por quê? As radioterapias e as quimioterapias são tão fortes que elas conseguem agredir células mesmo sem o glicocálice permitir. Certo? Elas conseguem destruir algumas células do nosso corpo mesmo que elas tenham essa identidade celular. Tá certo? Por isso que a quimioterapia e a própria radioterapia, ela debilita tanto o corpo num tratamento de câncer. Tá certo, gente? Outra função aí do glicocálice, é funcionar como uma malha de retenção de nutrientes e enzimas. Certo? Então, isso também vai propiciar a absorção de nutrientes e a ação enzimática de algumas células. Tá certo? Então, alguns nutrientes, eles vão se prender nesse emaranhado, nessa malha que fica por cima da membrana plasmática. E aí esses nutrientes se prendem e a célula consegue absorver mais nutrientes do que uma célula que possui menos glicocálice. Tá? E a grande função dele, que é a identidade e o reconhecimento celular através de receptores, certo? E sinais. Dúvidas? Não. Tá bem tranquilo, né, gente? Eu tô falando bem devagarzinho, de forma que vocês entendam. Qualquer dúvida, fale. Pronto. Vamos ver agora, gente, outra estrutura, tá? Que está presente aí, compondo os envoltórios celulares. Então, a gente já viu a membrana plasmática, a gente viu o glicocálice, que é um tipo de envoltório também, né, que envolve a membrana, e a gente vai ver agora a parede celular. Certo? Então, vejam. A parede celular, parede, o nome já diz tudo. Lembra-me o quê? Uma estrutura rígida. Certo? Então, a parede celular, ela é uma estrutura rígida, uma estrutura dura, tá? E ela é permeável. A parede celular, ela é permeável, ela é diferente da membrana plasmática. Ela é permeável. Enquanto a membrana plasmática ela é impermeável, a parede celular é permeável. Lembrando que a membrana plasmática ela é uma estrutura viva da célula, certo? Ela é uma estrutura que ela depende do metabolismo celular para existir. Já a parede celular não é, certo? A parede celular é uma estrutura inanimada. Por isso que, quando Robert Hooke foi observar a cortiça no microscópio, ele viu apenas a parede celular.
como eu falei a vocês, a cortiça, ela é uma estrutura morta, certo? Ali a gente não tem mais indícios de células vivas, mas o que permite a estrutura dela ali é a parede celular. A madeira, o papel, nada disso tem vida mais, certo? Mas tudo isso, madeira, papel, a própria cortiça, são nada mais nada menos do que celulose. É só parede celular que tem ali, tá certo? Então vejam, a parede celular, gente, ela vai ser encontrada em bactérias, algas, fungos e vegetais, certo? Nas bactérias, a gente vai ter a parede celular formada de quitina e também vamos ter algumas paredes celulares formadas de peptídeo glicano, certo? Que é outra estrutura, que é uma estrutura formada de glicose e de proteínas, tá certo? Nas algas, a parede celular é formada de celulose ou sílica, certo? Sílica, que é uma estrutura que está muito presente em frutos do mar, certo? Em esponjas do mar, a gente vai encontrar muito a sílica. E a sílica também é uma estrutura que ela está presente no vidro, na composição química do vidro, a sílica, tá certo? Então vejam aí que são estruturas que são realmente rígidas. Em fungos, a gente vai ter parede celular de quitina, certo? E nos vegetais, nas plantas, né, parede celular de celulose, tá certo? Então, nunca confundam isso aí. Lembrem que os fungos também têm parede celular, independente, né, porque os fungos nem são bactérias e os fungos nem são vegetais. Os fungos são fungos e eles vão possuir a parede celular também, tá certo? As funções da parede celular. A parede celular ela encontra-se externa à membrana plasmática. Tá? Ela vai ficar sempre na parte de fora da membrana. Ela vai promover a estruturação da célula. Tá? Toda a estrutura da célula acontece devido à parede celular. Lembrando que as células animais elas não possuem parede celular, certo? Consequentemente, todo e qualquer animal ele precisa de um esqueleto, vamos dizer assim, né? Principalmente se forem animais vertebrados, eles precisam de algo que dê estruturação a eles, tá? Então, os animais vertebrados, por exemplo, precisam de um esqueleto. Imaginem se a gente não tivesse esqueleto, a gente seria uma amoeba, né? No caso da presença da parede celular, por exemplo, em plantas, é isso que permite com que as plantas elas tenham toda a sua estrutura, porque a parede celular é rígida, tá? Então, outra função aqui da parede celular é evitar a ruptura da membrana, certo? Então, vocês vão ver, por exemplo, que na célula vegetal, quando a célula vegetal ela encharca de água, certo? Quando acontece de alguma forma a célula vegetal encharcar de água, chega um momento que ela incha, mas ela não se rompe devido à presença da parede celular, certo? Isso não ocorre, por exemplo, com a célula animal. A célula animal, quando ela encharca de água, quando ela tem muita água, certo? Ela vai se romper. Já na vegetal, não. Ela encharca até certo ponto. Então, a parede celular ela não permite que essa célula ela se rompa. Alguém pode me dizer o porquê que essa característica é da célula vegetal? Valendo meio ponto. Qual é a pergunta mesmo? Porque essa característica de evitar a ruptura da membrana só vai existir nas células vegetais por possuírem a parede celular. Por quê? Porque a célula vegetal, além da estrutura, ela tem essa característica de evitar rupturas da membrana. Eu não sei.
Vou dobrar a oferta. 1 ponto. Ixi, tá mexendo com o psicológico. É. Valendo 3 pontos. Bora, gente. Quem responder passou de ano. Vamos. Fede. Gente, é simples. Vejam. Se a parede celular ela evita a ruptura da membrana, certo? E eu falei que quando uma célula entra muita água nela, ela rompe, mas a parede celular não deixa com que ela se rompa, no caso das células vegetais. Isso é por quê? Porque a célula vegetal ela está constantemente absorvendo água, certo? Ela precisa absorver água constantemente. Então, por isso que ela não vai se romper. Não é fácil. Fácil. Outra função da parede celular é proteger a célula contra a entrada de patógenos, certo? Patógenos é qualquer estrutura, pode ser uma substância, pode ser um vírus, pode ser qualquer coisa, uma bactéria, certo? Patógeno é aquilo que vai propiciar uma doença, vamos dizer assim, certo? Então, a parede celular, ela protege contra a entrada de patógenos. Um exemplo, gente, da parede celular também é que algumas bactérias, além de ter a cápsula bacteriana, ela tem a parede celular, né? Como vocês sabem. Quer dizer, toda bactéria ela vai ter parede celular, mas nem todas vai ter a cápsula, certo? Só que a parede celular ela também protege a bactéria contra antibióticos. Então, vejam, a bactéria que tem tanto a parede celular quanto a cápsula, ela é muito mais resistente. Tá certo? Então, existem antibióticos específicos que vão agredir justamente tanto essa cápsula bacteriana quanto a parede celular das bactérias. E aí, quando ela tira essas duas estruturas, aí a célula bacteriana ela fica sem proteção alguma, certo? E aí, como a bactéria fica bem mais frágil, ela termina morrendo e aí a infecção ela é controlada, tá certo? Uma coisa bem legal que eu lembrei agora é que alguns fungos eles conseguem produzir uma substância, certo? Que agridem paredes celulares de bactérias, que são os fungos da classe dos Penicillium. E através desses fungos que foram inventadas as penicilinas. Penicilina é um tipo de antibiótico que a gente toma por aí. Tá certo? Alguma dúvida? Não. Passar. A aula tá chata. Tá não, o assunto é bom. Não. Ah, não, né? Vou passar. Então, vejam, gente. A gente agora vai falar um pouquinho sobre a parede celulósica. Prestem bem atenção. Parede celular é diferente de parede celulósica. A parede celulósica é a parede celular feita de celulose, né? Ou seja, a parede celular dos vegetais, certo? Então, ó, é diferente na questão do vegetal. Vejam só. Células vegetais jovens, ela vai apresentar uma parede celulósica fina e flexível, denominada de parede primária. Depois que as células elas começam a ficar mais maduras, as células vegetais, aí forma-se a parede celular secundária. Tá certo? Então, por exemplo, nessa estrutura, deixa eu pegar aqui. Ó, essa estrutura aqui é uma parede celular. Na verdade, são várias células, tá? Uma célula junta da outra. E aí, essa estrutura pequenininha aqui, ó, que ele está mostrando aqui, ó. Essa estrutura aqui é justamente
a parede celular das células. E vocês vão perceber nesta ampliação que eu tenho essa parte aqui, ó. Deixa eu fazer com outra coisa. Ó, eu tenho essa parte aqui, que a gente chama essa parte de parede primária, tá? Primária não, secundária, certo? E essa parte aqui do meio, ó, a parte do meio, a gente chama ela de lamela média, certo? Lamela média. Ou eu posso chamar ela também de parede primária. Vejam, quando a célula é jovem, ela só tem essa parede primária, ela é bem fininha. Quando a célula vai se desenvolvendo, ela cria a parede secundária, que ela vai ficar entre a lamela média. Tá certo? É bem simples. Alguém não entendeu? Eu entendi. Entendeu, né? Quando a célula é jovem, forma-se a parede primária ou lamela média. Quando a célula vai evoluindo, outra parede celular vai se formando ao redor da lamela média, que a gente chama de parede secundária. Tá certo? Então, a explicação. A parede primária, ela é elástica, de modo a permitir o crescimento da célula, certo? Depois que a célula cresceu e atingiu o tamanho e a forma definitiva, forma-se a parede secundária, que é espessa e rígida. Ou seja, a parede primária, ela é elástica e por ela ser elástica, ela permite com que a célula cresça. Só que vai chegar um momento que a célula ela vai parar de crescer. E aí forma-se a parede secundária, que ela é bem mais rígida e não permite que a célula cresça mais. Tá certo? Então, nesse caso, a celulose que constitui a parede secundária, ela é secretada através da membrana plasmática e se deposita entre a superfície interna da parede primária, no qual adere-se fortemente. Então, a parede primária, nesse caso, vai ficar no meio, certo? E a parede mais rígida, que é a secundária, vai ficar nas extremidades. Tá bom? Dúvidas? Não, né? Não. Deixa aqui. Oxente. Acabou. Dúvidas, crianças? Não. Não. Eu não sei como foi que ainda não interrompeu a reunião, porque já faz mais de 40 minutos. É porque tem reunião que é ilimitada. E acho que é a primeira do dia. Gente, quando for... Oi? Possa ser que seja a primeira do dia. Quando for amanhã, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura molecular da membrana plasmática. E já vamos inserir um conteúdo de troca de substâncias. Certo? Lembram daquilo? Osmose. Lembro. Pronto. Deixa eu só pegar um... Ô, Riali, eu já coloquei os prints no coisa, Certo. no aplicativo. No Google Sala, não foi? Sim. Aí tu quer que te mande, né, no WhatsApp? Manda pra mim no WhatsApp, que aí eu passo pra Tá. gente. Entendeu? Certo. Só um minutinho. Deixa eu ver o livro de vocês aqui. Peraí, viu?
Gente, vão lá no exercício. É porque não tem página, né? Então vocês vão ter que dar uma olhadinha aí. Fica por onde, mais ou menos? Deixa eu ver aqui uma página aqui para mostrar. Fica depois, lá bem depois de organelas. É um que a primeira questão é assim: explique com suas palavras o que afirma a teoria celular. É. Então, gente, nesses 15 minutinhos que a gente... Até 9h30, né? Nesses 15 minutinhos, a gente vai responder algumas dessas questões. Então, vejam só. Deixa eu ver. Respondam essa segunda. Eu vou dar 5 minutinhos e eu volto para corrigi-la. Eu estou aqui. A primeira vocês já responderam, depois vocês completam. É a primeira atividade da segunda unidade, é? Como é? É a primeira atividade da segunda unidade? É. Ah, tá. Ô, professor, Oi. é a primeira atividade da segunda unidade, né? É, um tem perguntando sobre a teoria celular. O segundo pergunta sobre a permeabilidade seletiva da membrana. O terceiro Tá sobre o certo. glicocálice.
Pode responder o terceiro também? Pode. Terminaram, gente? Ainda não. É para responder todas as questões? Não, só o segundo e o terceiro. A gente corrige agora e aí essa fica como tarefa de casa dessa semana, tá certo? Uma das. Tá. Deixa eu ver só uma coisa aqui que eu vou passar. E aí, quem me responde o segundo?
Eu não sei se está certo o meu segundo, mas eu coloquei assim. As suas funções é a permeabilidade seletiva e o controle de entrada e saída de substâncias. A permeabilidade seletiva é através dela, é através da permeabilidade seletiva que a membrana plasmática controla as substâncias que entram e saem da membrana. É isso? Essa é a segunda. Né? As funções da membrana são várias, né? Você botou algumas. Então, vejam só. A função da membrana plasmática é controlar a entrada e saída das substâncias, proteger a célula contra impactos mecânicos, possuir permeabilidade seletiva, separar o meio interno do meio interno, delimitação celular. Então, são várias. E aqui ela pede para você dizer o que significa dizer que ela tem permeabilidade seletiva, é justamente dizer que ela está selecionando as substâncias que entram e selecionando as substâncias que saem da célula. Tá? E o segundo, para finalizar, a gente corrigindo aqui a função do glicocálice, né? Primeiramente, ele é uma malha de moléculas de carboidrato que ficam revestindo a membrana. A função dela é reconhecimento e identidade celular. A outra função é proteger contra agentes físicos e químicos, proteger a célula contra agentes físicos e químicos externos. Tá certo? Duas funções aí para vocês. Dúvidas? Nenhuma. Então, tchau e até amanhã. Valeu, viado. Valeu. Tchau. 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 Tchau.